Olá, turminha. Seguinte, vamos fazer nossa revisão sobre frações. Vamos lembrar dos termos da fração? O número de cima é chamado numerador e o de baixo, denominador, tá? Vamos lembrar também como que a gente realiza essa leitura. Vocês se lembram? Ó, o número de cima, eu leio ele normal, 1, e o de baixo, eu leio como meio. Se for 3, eu leio como 1/3. Se for 4, quarto. Se for 5, quinto. Se for 6, sexto, e assim por diante, tá? Sétimo, oitavo, nono, tá? E vamos lá. E quando o denominador for 10, 100 ou... Pá, 1000, faltou um zerinho aqui. Ou 1000. Nós lemos como décimo, centésimo e milésimo, tá? Olha só, eu tenho o número aqui. Lembra? O número de cima eu leio normalmente. Então, 19 centésimos, não é 100? Então, eu leio centésimos. Aqui, 15. 15 eu leio normalmente, 15. Número daqui de baixo não é 1000, eu leio milésimo, tá? E aqui, 6 eu leio normal. E o 10, décimos, 6 décimos. Tá bom, gente? Tem que treinar, tem os exercícios lá no livrinho de vocês. Gente, nos demais casos, eu leio como avos. Por exemplo, eu tenho aqui o número 11, o 11 eu leio normalmente, 11, e o 13, 13 avos. Aqui, por exemplo, 5,99 avos. Certo, gente? A partir do número 11 no denominador, eu já leio como avos, tá? Vamos relembrar também como que a gente faz a comparação de frações com inteiro. Vamos relembrar. Nós temos a fração própria, imprópria e aparente, tá? Vamos relembrar primeiramente o que é uma fração própria. Gente, vamos lembrar o número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador, tá? A fração própria, o numerador, ele é menor que o denominador. Olha aqui, o 7 não é menor que 10? Então, gente, o 7 é uma fração própria, tá? Então, ó, vou dar outro exemplo. 2/3. Esse número 2 aqui não é menor? Então, é uma fração própria, tá? Então, sempre o numerador, ele é menor que o denominador. Vamos para a fração imprópria? Olha aqui, observe a fração imprópria. O numerador, ele é maior. Olha só, o 7 não é maior que o denominador, que é 4? O 8 aqui não é maior que o denominador? Então, gente, sempre quando o numerador for maior que o denominador, nós temos uma fração imprópria, tá? Vamos recordar o que é fração aparente. Olha aqui, 3/3 e 8/4. A fração aparente é quando o numerador é o número de cima, observe aqui, ele é múltiplo do denominador. O que quer dizer isso, pro? Aqui, 3 vezes 1 não dá 3, não dá o numerador? 4 vezes 2 não dá o numerador, que é 8? Então, ele é
múltiplo. Tá certo, gente? Vou recordar com vocês também a respeito do número mistos. Por exemplo, aqui eu tenho uma fração. Como que eu represento essa fração? Ele está dividido em 3 partes, eu pintei as 3. Então, como que eu represento? 3/3 ou 1/2, tá? E aqui, tá dividido em 3 partes, eu pintei 1. Eu represento como 1/3, tá? E essa fração, como que eu represento? Represento como 1/2 e 1/3. Gente, número misto é quando eu envolvo um número inteiro e uma fração. Aqui eu tenho um número inteiro e uma fração. Então, sempre quando eu tiver o número inteiro e a fração, eu tenho um número misto, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre as frações equivalentes? Observe aqui, imagine que eu tenho 2 chocolates. Eu vou comer, a prof vai comer metade do chocolate. E a minha filha Amanda vai comer essa fração do chocolate. Vocês acham que alguém comeu mais? Eu comi mais ou minha filha comeu mais? Então, olha só, gente, a gente comeu a mesma parte equivalente, só que o meu está dividido em 2 partes e o chocolate da minha filha está dividido em 4 partes. Vocês concordam que ela comeu? Eu comi essa parte e ela comeu, tá? Essa parte. Então, a gente comeu a mesma quantidade. Isso são frações equivalentes. São 2 ou mais frações que representam partes equivalentes do inteiro, tá? Vamos verificar aqui na forma de fração. Como que eu represento essa fração aqui? Ela tá dividida em 2 partes, eu pintei uma. Então, eu represento como 1/2. E aqui, eu pintei 2, ela tá dividida em 4. Eu represento como 2/4. Olha, gente, 1/2, ela é equivalente a 2/4. Percebam o seguinte: qual que é o número que eu utilizei para multiplicar por 2, que vai dar 4? 2 vezes 2. Sempre que eu multiplicar o denominador por um número, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número em cima. Então, ó, qual que é o número que eu multiplico aqui em cima também? Por 2, tá? Então, 1 vezes 2, 2. Se eu quisesse achar mais uma fração equivalente aqui, e eu quisesse multiplicar por 2 em cima e embaixo, seria uma fração equivalente? Sim, seria. Olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Gente, 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Então, sempre quando eu multiplicar por um número em cima, eu multiplico por um número embaixo. Mas é só multiplicação? Não, multiplicação e divisão. Vou mostrar para vocês. Olha, se eu tivesse aqui 3/5 e eu quisesse que você encontrasse uma fração equivalente aqui, sendo que eu tenho o número 10 e eu quero descobrir que número que é esse aqui. Primeiro eu vou pensar, 5. Que número que eu multiplico por 5 que vai dar 10? 5 vezes 2, tá? 5 vezes 2, 10. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar por 2 também.
3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Então, ficou 6 décimos. Encontrei o número de cima. Gente, quando eu multiplicar por 2 embaixo, no denominador, eu tenho que multiplicar em cima também. Olha aqui no caso de divisão. Eu tenho números, frações equivalentes. 8 dozeavos é equivalente a 4 sextos. Aqui no caso, eu dividi por 2. Se eu dividir por 2 em cima, eu divido por 2 embaixo também, tá? Encontrei aqui a fração equivalente. Aqui, ó, eu tenho 7 oitavos, eu quero descobrir que número que eu colocarei aqui. Primeiro, eu verifico o número de baixo. 8 vezes quanto que dá 40? Não é vezes 5? 8 vezes 5 não é 40? Se eu multipliquei por 5 embaixo, eu tenho que multiplicar por 5 o número de cima. Quanto que é 7 vezes 5? 35. Então, 35 quarentaavos. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre adição e subtração de frações, tá? Primeiramente, eu tenho aqui 3/5 mais 1/5. Eu quero que vocês observem que eles têm o mesmo denominador. Quando isso acontecer, eu conservo o denominador e somo 3 mais 1, 4. Aqui. Então, resultado da minha adição com frações, 4/5. Observem aqui essa outra adição. Eu tenho 3 números, 3 frações. 2 nonos mais 1 nono mais 3 nonos. Tenho o mesmo denominador. O que eu tenho que fazer? Conservo o denominador, somo os numeradores. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Então, resultado, 6 nonos, tá? E na subtração, gente, a subtração é a mesma regrinha. Eu tenho o mesmo denominador, eu conservo o meu denominador 5 e subtraio. Quanto que é 3 menos 1? 2. 2/5. Ok? Aqui também conservo o meu denominador, 5, e subtraio os numeradores. 10 menos 7, 3. Facinho, né, gente? Multiplicação com frações. Bom, primeiramente, eu quero que vocês lembrem quando eu tenho a multiplicação de um número natural por um número na forma de fração. Ó, um número natural e uma fração, tá? O que eu tenho que fazer? Eu multiplico os números de cima. 2 vezes 2, 4. E o denominador, eu só tenho 5. Então, eu só conservo 5, tá? Aqui, ó, é um número natural por uma fração. O que eu tenho que fazer? Multiplico os números de cima. Quanto que é 3 vezes 3? 9. O que eu faço com o denominador? Conservo. Só isso, tá bom? E quando eu tiver duas frações? Bem fácil, gente. Eu vou multiplicar os números de cima. Quem tá em cima? Ó, tenho 3/5 vezes 4/7. Quem tá em cima? O 3 e o 4. Quanto que é 3 vezes 4? 12. Quanto que é 5 vezes 7? 35. Multiplico os números de cima, que são os numeradores, multiplico os denominadores. Aqui, ó, vou multiplicar 1 vezes 2, 2. 8 vezes 9, 72. Tá certo? E vamos também falar sobre frações de uma quantidade. Quando eu tenho a fração de uma quantidade, por exemplo, 3/7 de 21 balas. Eu quero descobrir quanto que é 3/7 de 21 balas. Primeiramente, quando eu tenho a preposição de, eu tenho que lembrar o seguinte, que eu posso pegar o de e substituir pelo sinalzinho de multiplicação. Então, vou copiar tudo isso, substituindo pelo sinalzinho
de multiplicação. 3/7 vezes 21. Olha, caímos numa multiplicação que já aprendemos. Multiplicamos números de cima, 3 vezes 21, e conservamos o número de baixo. Deu 63/7, tá? Gente, 3 vezes 21 deu 63, tá? E o número de baixo eu conservei, 7, o denominador. 63 dividido por 7, o que eu tenho que fazer? Posso dividir o 63 por 7? Sim. Qual que é o número que eu multiplico por 7 que vai dar 63? 7 vezes 9. Então, o resultado da minha divisão deu 9. Então, eu sei que 3/7 de 21 balinhas são 9 balas, ok? Agora aqui, 3/4 de 16 livros. Lembra que eu falei? Eu posso pegar a preposição de e substituir pelo sinalzinho de multiplicação. Então, 3/4 vezes 16 livros. O que eu faço? Multiplico os números de cima. 3 vezes 16, 48. O que eu faço com o número de baixo? Eu conservo o denominador. 48/4. É a mesma coisa que 48 dividido por 4. Como que eu faço essa divisão? 4. Dá para dividir por 4? Sim, dá 1. 1 vezes 4, 4. Eu faço subtração zero. O que eu faço com esse 8? Eu abaixo. Agora, eu tenho 8 dividido por 4. Qual que é o número que eu multiplico aqui? 4 vezes quanto que dá 8? 4 vezes 2. Então, olha aqui. Coloquei 8 aqui, deu 0, deu uma conta exata. Resultado, 12. Então, 3/4 de 16 livros igual a 12 livros. Tá bom? Turminha, então, por hoje é só. Essa é a nossa revisãozinha. Um beijo para vocês.